mais um episódio da série Surf TV no Circuito Mundial. E para falar do terceiro título do Gabriel Medina Goofy. Por isso eu convidei aqui dois caras que, assim como ele, surfam com o pé na frente, o pé direito na frente da prancha. Guilherme Aguiar, presidente da FESERJ, do Arpoador Surf Clube, forecaster da Surfline. E Chalita, surfista também muito experiente, tem títulos aí em circuitos aqui no Rio de Janeiro, jornalista também. Então a gente vai bater esse papo aí. Gabriel Medina, hein? Primeiro tricampeão mundial brasileiro, primeiro tricampeão mundial Goof Footer. Agora é o maior Goof Footer da história, né, do circuito. Era o Tom Carroll, Barton Lynch, Damian Hardman, bicampeões. E agora o nosso Medina é o maior já. E cabe mais. Cabe mais. Pois é, a gente vai falar aí desse papo que tá rolando dele, de repente dar uma pausa aí. Enfim, eu conversei com algumas pessoas que falaram com ele, não tem a resposta definitiva, mas vou falar o que eu senti do que essas pessoas me falaram. E aí, Chalita? Pô, um campeonato maneiro, você que conhece aquela onda de thrasher lá, o que você achou das condições do mar? A galera já no início ali, já dando uma cornetada, botaram o campeonato nesse tipo de mar para não ter aéreo e tal, e daqui a pouco saiu o sol, ficou aquele mar lindo ali. O que você achou? Eu acho que na Califórnia, quem já viveu lá ou quem já foi para lá algumas vezes já sabe que começa o dia sempre com aquela neblina, né? Isso é normal, depois ela se dissipa, o dia fica lindo, maravilhoso. E as ondas lá em Trestles, eu também acho, eu sou desse pessoal que acho que poderia estar um pouquinho menor. Entendi. Um pouquinho menor, só que acho que ia ter mais shows de manobras, né? Mas os surfistas são muito bons, em qualquer mar eles vão dar show, né? Isso é lógico, isso não tem a menor dúvida. Eu preferia que fosse num mar um pouquinho menor, talvez 2 pés menor, assim, sabe? Entendi. Porque acaba que o cara também, se tá menor, ele vai pegar mais onda, né? Ele não vai ficar esperando tanto aquela série que era um período longo também. Então, eu tava com a maior cara de Bells Beach no começo. Não sei se vocês também Passou acharam. Essa impressão, sim. As primeiras baterias foram estranhas, né? Aquelas ondas do Conner no início era cara de Bells Beach, né? Manobrão numa onda volumosa, rasgadão, e depois uma junção grande. E também fiquei assustado com aquilo, que tava um cenário que não era tão favorável aos brasileiros. Pois é, e não é um tipo de mar, pelo menos eu, quando lembro de Trestles, eu não vem na cabeça uma imagem do tipo de onda daquelas das primeiras baterias, né? Sim, com certeza. Mas foi um campeonato memorável. Agora a WSL divulgou aí uns números da audiência, né? Tipo, meio que batendo no peito, e eu entendi que é uma forma de repente, valorizar essa decisão que eles tiveram, né? Que até hoje, mesmo com o título dos dois, muita gente reclama, né, Chalita? Tipo, de ter essa final. Apesar de não ter mudado ali, os que chegaram na frente foram campeões, mas batendo no peito, ó, aí, bateu o recorde de audiência, quase 7 milhões aí, colocando YouTube, colocando Facebook, né? Um número bem expressivo, né? Não sei para alguns outros esportes, mas no surf parece que foi recorde, né? Eu acho que o surf cada vez mais está atingindo países que não são necessariamente países do surf, né? Contradição de surf, né? Com tradição de surf, países até que não tem mar, né? Então o surf está alcançando patamares assim jamais visto. E isso é um produto para a WSL, né? Eles falam que as pessoas às vezes falam que muito brasileiro de repente não vende tanto quanto poderia vender, mas eu acho que os brasileiros estão fazendo o contrário. Acho que a prova está aí, né? Exatamente. Se bateu o recorde, quem estava ali para assistir eram praticamente os brasileiros, porque era muito difícil o Morgan ou o Conner bater de frente ali, né? Sim. Na real, né, cara? E a Olimpíada trouxe um público novo pro surf, eu acho. Eu vi muita gente que nunca falou de surf comigo. Meu pai veio comentar de meu pai, nunca tinha falado comigo sobre competição, ele veio falar do aéreo do canoa também. O aéreo do canoa, se o Medina tinha sido roubado. Então trouxe um público diferente para o surf e eu acho que foi muito emocionante, como todo mundo tinha certeza que ia ser, e amenizou muito a crítica de quem vive do esporte, a vitória do Medina e a vitória da Carissa. Porque se eles não ganham, a crítica ia ser grande de qualquer maneira, né? Porque esportivamente falando, não era justo. Acho que todo mundo concorda disso, a não ser que fosse assim uma arena muito especial, um pipeline 8, 10 pés clássico.
para definir o campeão mundial. Tipo assim, ó, o campeão tem que passar por essa arena ali, tem que sobressair nessa arena. Agora, em Trestles, uma final em Trestles, o que prova uma final em Trestles? Só que você é melhor surfista em Trestles ali, né? Eu acho que os números não enganaram, né? Os números estavam ali para dizer tudo. A Carissa Moore não estava 3 mil pontos à frente da Tati, é uma diferença considerável. E o Medina 11 a 12 mil pontos na frente, tipo, muito, cara, era tipo um carro na frente, né? Então eu acho que a WSL deu uma sorte com os líderes do ranking confirmando o título. Eu mesmo, que queria que o Filipinho fosse campeão mundial, porque ele é merecedor e ele ainda não tem o título, eu juro pra você que agora eu tava torcendo pro Medina ser campeão, porque eu queria que a justiça fosse feita, entendeu? E o melhor esse ano é o Medina. Mas eu tenho certeza que qualquer brasileiro também tá torcendo pro Filipinho, pro Ítalo, pro Iago, para todos os brasileiros. A gente quer ver todos os brasileiros se dando bem, a gente gosta deles, são os surfistas que além de surfistas são boas pessoas, a gente vê o carisma deles, né? Então a gente torce para todos eles, mas eu acho que ninguém merecia mais do que o Medina. Isso eu acho. E se foi um sucesso, né? Provavelmente vão manter, né? Eles estão vendendo isso que eles querem manter esse formato. Eles na boa já até avisaram, né? Que venderam lá para uma marca as 3 temporadas, né? Passou a primeira e vamos ter aí nos próximos anos, pelo menos nos 2 próximos anos, mais finals, né? Cara, a sensação que eu tinha, assim, se o Felipe ganhasse dando um show como ele estava dando, se ele continuasse dando show, ia ser injusto, mas não tanto quanto se um Conor da vida ganhasse, que estava em quarto, outro que estava em quinto. Pô, os caras não ganharam nenhuma etapa no ano, aí vão lá um dia em Trestles, estão num dia bom, o outro tá no dia ruim e o cara é campeão do mundo, cara. Isso aí ia ser uma injustiça gigante, né? Não aconteceu, a gente espera que, pô, se for um ano, por exemplo, ano que vem, tá todo mundo ali embolado, os 5 primeiros embolados, 1000 pontos de diferença, pô, vai ser demais. Eu acho isso também. Eu acho que isso também. Aí vai ser demais, realmente, uma final. Agora, assim como foi um cara dominar muito o ano, que seja o John, que, pô, tem um ano espetacular e domine, pô, não vai ser legítimo o cara vir lá do 5º lugar, num dia bom, numa onda que ele gosta e ser campeão mundial. A grande questão é que assim, a temporada começou já com essa regra, né? Sim. Agora o grande azar, não dá pra falar que foi o azar do Medina que acabou dando tudo certo pra ele. O grande azar, mas da WSL foi que o Medina, exatamente, botou o assunto ainda mais em debate, mas o Medina, assim como muita gente desde o início estava criticando. Mas é previsível, né? Você na hora de montar uma regra, você tem que prever o que pode acontecer. Esse cenário já aconteceu em outros anos. Então já tinham que ter pensado nessa possibilidade. Eu acho que a WSL podia enxergar agora que ela tem 2 produtos na mão. O ranking e um final hit. Eles podiam, eu acho que tem outras pessoas que pensam assim também, eles podiam vender 2 produtos. O vencedor do ranking e um final hit. 2 campeões mundiais, né? Eu acho que se fosse assim. Eu acho que poderia ser. Não, 2 campeões mundiais não. Um campeão de um grande slam final, valendo $1 milhão, 2 torneios, assim, como se fosse, vamos supor, no futebol ou no tênis, né? Vamos supor. Supercopa, Recopa da vida. O Campeonato Brasileiro é a Copa do Brasil, um que tem um pouquinho menos importância, mas não deixa de ser um campeonato maneiro, que todo mundo torce, todo mundo comemora quando é campeão. Então eu acho que a WSL teria 2 produtos aí para vender e a não ser, cara, eu acho que seria legal quando um ranking fosse muito apertado. Vamos supor, chegou depois de 10 etapas, chegaram 2 surfistas, cada um com 500 pontos de diferença. 2 ou 3 surfistas, 500, 1000 e pouco. Cara, aí você fala, vamos fazer um final hit então. Acho que aí poderia ser justo. Mas aí, né, você criar uma regra no meio do caminho. Porque o primeiro colocado ia ficar louco da vida, eu tô falando uma coisa com suposição já estaria assim, previsto. Se no final da última etapa a diferença entre o primeiro e o quinto foi, entendi. Os surfistas que terminarem ali entre os primeiros com menos de tantos pontos de diferença, eles vão para uma final com tais regras. Eu quis dizer que nesse caso... Não precisa ser os 5. Entendi. Se tiverem 3 ali embolados, no caso seria os 3 brasileiros, né? Eu quis dizer que nesse caso eu não sentiria que seria injusto se o primeiro do ranking perdesse o título. Já que ele chegou tão embolado, de repente um 5º lugar é o que está fazendo a diferença dele estar na frente e tal. Nesse caso eu não sentiria que teria uma injustiça. Agora, como veio o Medina, 11 mil pontos, quase 12 mil pontos de diferença, aí eu achei que seria injusto. Mas
né? Polêmicas à parte, foi muito maneiro. Foi maneiro e voltando até um pouco que a gente estava falando, né, desses números que a WSL divulgou aí, né, festejando, assim, é o que eu achei, né? A festa, os números foram expressivos para ver principalmente os brasileiros, né, no masculino, né? Isso sem dúvida, cara. Eu achava muito, confesso que eu fiquei meio assustado com o Conner naquela bateria com o Filipinho, né? Que ele começou já com 8,5, se eu não me engano. O Filipinho ali pegou 2 ondas dentro da bateria. Impressionante. Virou, sei lá, 3 minutos pro fim, né? Falei, ih, rapaz, será que vai dar problema? Não, né? ainda mais que lembrou o México, né? Que Pois ele fez é. isso, né? Agora, uma coisa que pro Medina foi bom, é inegável, assim, pra Carissa também, é que o líder do ranking tinha uma melhor de 3. Porque supondo o Ítalo, será que se o Ítalo tivesse na melhor de 3, ele ia fazer uma bateria igual a que ele fez na derrota pro Filipinho? Com certeza não, porque o Ítalo boiou muito, né? Ele não ia dar esse mole de novo. Mas ao mesmo tempo, você pensa assim, o cara foi o primeiro do ranking, 11 mil pontos na frente, ainda tem que ganhar 2 vezes do Filipe Toledo. Eu acho que o justo seria, como muitas pessoas falaram, que o líder só precisa ganhar uma vez. E o outro tem que ganhar 2 vezes do líder para ser o campeão. Agora, muito maneiro também a união da galera ali, né? Todo mundo se respeitando. Sim. Filipinho, Medina, todo mundo ali. Isso tá igual jamais maneiro, visto. né, cara? Eu tô achando esse movimento dos surfistas brasileiros como jamais eu vi. Eu acho que os surfistas brasileiros sempre foram bastante unidos, sempre viajaram juntos. Pô, com certeza, mas eu tô achando que eles estão muito se sentindo cúmplices um do outro. No momento, eu tenho visto isso. Talvez porque a gente hoje a gente tem mais acesso à informação, tem muitos sites e mídias que mostram os bastidores pra gente. De repente, essa pode ser a sensação que eu esteja tendo e eu não tinha essa visão antes, porque eu não tinha acesso a essas informações. Mas eu acho que eles estão muito cúmplices, isso é muito legal. Isso que faz, pra mim, além do surf brasileiro, da técnica, o surf brasileiro está na frente também, porque eles estão ensinando para as pessoas, olha, é assim, cara, é assim que você vive, você é amigo e você é rival, entendeu? Isso é muito... Se você olha no skate, é adversário, né, cara? não é inimigo. Pô, né? no skate é muito No skate maneiro. é assim, isso que que o Chaleta falou, num nível acima, mas desde sempre que eu acompanho competição de skate, é um vibrando com o outro, não só da mesma nacionalidade. Vem o gringo lá e arrebenta, o outro vai aplaude, eles têm um suporte diferenciado no skate e os brasileiros estão assim também. E nas Olimpíadas no skate, ninguém nunca tinha visto isso antes. O skate acho que foi o único esporte que foi assim nas Olimpíadas. As pessoas falam, o que é isso, cara? O segundo lugar está comemorando a manobra do outro e tal. Tipo, isso é legal. Não estou falando que isso é o certo, não, cara. Mas é um ambiente legal, cara, que conquista as pessoas, que acho que atrai patrocinadores também, já que eles precisam também do patrocínio, né? Pois é, cara, eu gosto de uma rivalidade, né? Supondo, Kelly e Andy Ares não foi interessante, né? Foi interessante, foi. né? No fim ali eles viajaram juntos, fizeram um filme juntos e tudo. Mas teve uma época meio complicada. Eu gosto um pouco de rivalidade, não precisa ser entre brasileiros, né? Tem rivalidade. O Ítalo e o Medina são rivais, legal. Eles se cumprimentam, eles se gostam, se falam. Mas eu tenho certeza que eles têm uma rivalidade ali. Também o Filipinho. Eu acho que esses 3 têm rivalidade, sim. Mas eles têm um respeito fora d'água. Isso é muito legal, cara. E você vê aquele lance também de eles carregaram os segundos lugares também. Quem ficou em segundo lugar foi carregado na praia também. Pô, isso é muito maneiro. Eu achei maneiro. Pois é, né? E até ainda sobre o assunto, né, cara, foi um ano totalmente diferente pro Medina, né? Não só em resultados, mas também na questão familiar, né? Ele, teve um racha eu gostei muito, cara, muito forte e ele acabou se unindo, técnico novo, e ele acabou ficando mais próximo dos brasileiros nas viagens, né? Antes ele ficava muito... O Charles prendia muito ele, né? Eles tinham um método de trabalho que era aquele ali, que eles enxergavam que era o melhor. Agora o Medina foi muito mais leve. Talvez isso tenha ajudado ou não, né? Mas no final das contas ele fez uma temporada excelente. Eu gostei muito dessa mudança, cara, porque às vezes eu achava o Medina muito tático. Começava a bater, ele perdia muito tempo marcando, querendo dominar o pico, remando mais para dentro e não surfava. E também criou uma antipatia muito grande lá fora. E esse ano, outro Medina, se preocupando com o surf, mesmo nessa final ele deixou o Filipinho na direita, o Filipinho fazendo o que queria, destruindo a direita,
e ele foi pegar a esquerda e tentar os aéreos dele, sacou? E acertou, ele estava com a cabeça no surf dele, eu achei isso fundamental, a mudança. É uma pena estar brigado com a família, com certeza, a gente espera que... Nunca é bom você estar brigado com a sua família, com o seu pai, com a sua mãe, mas que renovou e eu acho que foi muito bom para ele. Não, e uma prova disso também, né, Chalita, foi que ele sempre teve uma fama, e principalmente em Thrashers, de ser um cara que no crowd era bizarro. Cara, nessa agora ele apareceu empurrando um moleque lá de 11 anos, cara. Parece que mudou a energia. Mudou a energia. Foi o oposto. Antes ele aparecia atropelando os outros. Agora ele apareceu ajudando o moleque. As pessoas amadurecem, cara. Tem isso também, vão né? amadurecendo. Ele foi enxergando as coisas e foi vendo os seus erros e às vezes o fato dele, como ele falou até na entrevista, né, que ele está se sentindo mais homem, cara, com certeza ele está tendo uma outra visão do mundo, agora mais independente. E, cara, isso aí faz você amadurecer, não tem jeito. Pois é. Agora, o Salvador, né, que sempre faz o programa comigo, na maioria das vezes, né, o pós-evento. Pô, eu gosto muito do Salvador, acho que ele manda muito bem, cara. Ele não pôde gravar dessa vez, mas pô, muito bom estar aqui com vocês. Mas o Salvador fez um vídeo aqui falando um pouco do que ele achou rapidamente do julgamento. Depois eu quero ouvir de vocês. Fala, galera do Surf TV. Infelizmente eu não pude estar com o Carlos Matias para comentar nesse último episódio do Circuito Mundial da Primeira Divisão, que foi realizado em Thrashers. Mas estou super bem representado por dois grandes surfistas, o Eduardo Chalita e o Guilherme Aguiar. Os dois têm propriedades de sobra para comentar a respeito. Obrigado aí pela força que estão nos dando no Surf TV. Enfim, uma etapa sensacional com altas ondas, uma performance excelente dos atletas e um julgamento perfeito. Essa é a minha opinião bem resumida, né, em relação ao que ocorreu nessa etapa. Se a gente for ver a performance dos atletas, a gente teve a primeira bateria ali com o Conner Coffey e o Morgan, né? O Conner, profundo conhecedor daquela onda, um atleta que sabe surfar muito bem de borda, tem muita força nas manobras, consegue trabalhar muito bem na parte crítica. E a primeira bateria, ele já ali com aquelas notas excelentes, um 8,5, surfando umas ondas maiores, surfando com muita radicalidade, com muita pressão, fluidez, conseguiu passar com facilidade pelo Morgan Sibley. Na outra bateria, pegou nada mais, nada menos que o Felipe Toledo, morador ali próximo, um cara que tem um frontside nessa condição imbatível, que sabe dar aéreo com muita facilidade e estava com a quadriquilha andando perfeitamente na parte crítica da onda, com velocidade, flow, transição de manobra sempre cadenciado. Muito bom o surf dele, incrível. Não digo que foi presa fácil como foi pro Morgan na primeira bateria, mas teve um pouco de dificuldade, até porque pegou duas ondas na bateria, uma já no final dela, não podia cair daquela onda porque não ia ter tempo de pegar outra, as séries estavam um pouco espaçadas, deu um susto ali na torcida, né? Mas fez diferente, usou o moderno progressivo no final da onda, usou força, pressão e fluidez no decorrer dela e conseguiu aquelas notas excelentes, passando para a fase seguinte. Encontrou nada mais, nada menos do que o Ítalo, um cara super radical também, né? Os brasileiros são super radicais surfando, esses três aí principalmente. Encontrou um Ítalo ali devorador, né? Só que o Ítalo não se posicionou muito bem, ao meu ponto de vista. Não foi nem para a esquerda e nem ficou na direita próximo ao Felipe, tendo que pegar uma zona, tendo que sempre buscar a onda à frente, manobras um pouco mais à frente, com total radicalidade, mas não conseguia ter essa cadência de inversão, um número maior de manobras na onda, sempre com velocidade, pressão, fluidez e radicalidade. E o Felipe, já mais adaptado àquela condição, conseguiu ali, com uma certa facilidade também, ganhar do Ítalo Ferreira. Não foi muito fácil não, mas conseguiu ganhar, porque o Filipinho ele tem um diferencial ali, né? Tá de frontside, ele consegue uma variação maior de manobra, ele consegue uma leitura melhor da onda ali de frente. Enfim, o Filipinho também estava ali com uma autoconfiança muito elevada, isso é bom demais para o atleta, estava muito seguro. Sendo que na final encontrou um Medina, né?
um cara muito difícil de se ganhar, é um cara que quando tá ligado no modo destruição, ele tem uma chave ali que ele liga e caramba, o cara entra em transe, não cai mais na onda, ou se cai é porque tentou uma manobra muito, mas muito difícil. Então se tornou difícil para o Filipinho ganhar aquela bateria. Teria até uma chance se não tivesse caído numa finalização que ele deu aérea, apesar de ser no final da onda menor, mas o conjunto que ele construiu na onda inteira foi excelente, foi muito bom. E ali seria ali para corroborar uma nota, um excelente mais alto e quem sabe até ganhar aquela bateria. E na outra bateria, vamos dizer assim, né, a última chance do Filipinho, o Medina ligou o modo turbo, desliga do planeta Terra, foi para as esquerdas, já definiu bem o local que ia ficar, fez uma excelente leitura, o que o Ítalo não fez na bateria anterior, o posicionamento, e aí se adaptou muito melhor, até porque já tinha uma brisa, né, aquela brisa que vem de sul, quando ele voava, aquele vento segura a prancha, facilitava um pouco para ele dar esses voos, tanto é que ele já partia para a primeira manobra um aéreo, então consagrou-se tricampeão mundial, mais do que merecido, né? E agora vai aí, os próximos anos, tentar passar o recorde do Mark Richards aí. Teve tiveram os atletas um ano mais curto, é bom que tem um período maior de férias agora, né? Renovar material, descansar um pouco da dinâmica de viagem e se preparar para o ano que vem. Muito bom para os atletas que estão de ponta no circuito mundial e não precisam buscar, através de uma segunda divisão, né, dos Prime, retornar à primeira divisão. Então tem umas férias longas aí. No feminino, a nossa brasileira Tati, né, surfando super bem, chegou à final contra a Carissa. A Carissa não estava muito segura, a sensação que nas finalizações dela, ela estava sempre aliviando na última manobra, não tentava radicalizar muito, mas o que ela construía antes era muito bem feito, ela consegue com muita facilidade alongar os arcos dentro da onda, aquela onda proporciona isso, né? Você consegue alongar bastante o movimento, trazer de volta para o lugar do teu drop ali, tá sempre cadenciando com velocidade e flow, apesar de não ser tão radical no final, mas fez umas construções muito boas, muito bem julgada também. A Tati teve, na minha opinião, uma chance numa das últimas ondas, onde ela foi super radical nos dois primeiros movimentos e chegou na finalização, ela não se arriscou tanto, ela aliviou um pouco na junção e aí perdeu o equilíbrio, né? Por não ser tão... Às vezes a pessoa não quer arriscar muito e aí que é o grande risco, você perde um pouco do equilíbrio porque você não está indo com toda a tua expressão de força, garra, energia que ela já tinha feito nas duas manobras anteriores. Se ela continua naquela cadência, na terceira manobra ela completa com a mesma intensidade das anteriores, ela já entrou no excelente caindo, imagina o quanto sairia essa nota, poderia até consagrar-se campeão mundial. Mas tem uns outros anos aí, é muito nova, tem muito que amadurecer no circuito mundial e com certeza vai conseguir trazer um título para a gente também, o primeiro no feminino, né? Então é isso, galera. Parabéns aos atletas, parabéns aos brasileiros, e parabéns também aos juízes que tiveram aí um desempenho, uma performance excelente nessa etapa. Valeu, galera. Um abraço. Mas aí, Salvador, na próxima a gente vai estar junto. E o que vocês acharam do julgamento? Cara, no começo eu fiquei um pouco preocupado, confesso, achei que estavam julgando alto o Conor, porque apesar dele estar surfando bem, fazendo uma linha boa, cravando bem a borda, eu achei que ele não estava explodindo, não estava radicalizando, não estava sendo progressivo, então estavam dando notas na casa dos 8 ali para ele, não deixando muita margem para o que vinha depois, para o surf progressivo dos brasileiros. Então eu fiquei preocupado. Quando começou a bateria com o Felipe, que ele ganhou um 8,5 na primeira onda, eu via que a vaca estava indo para o brejo, mas eu achei que eles conseguiram valorizar bem a diferença do surf do Felipe pro Conor. O Felipe muito mais explosivo. Você vê que aquela primeira onda do Felipe, que foi 8,4, um décimo abaixo da onda do Conor, que acho que foram 5 manobras 4 ou 5 manobras, a do Felipe foram 3, só que a do Felipe com muito mais explosão. Então eu achei que conseguiram colocar bem ali as notas e depois valorizaram bem a última onda, a segunda e última onda dele, que ele deu um rasgadão com muita velocidade, invertendo tudo
aí depois fez umas manobras numa onda mais branca e depois deu o aéreo rodando, coisa que o Conner não faz. Achei que colocaram bem as notas. Depois, as baterias do Ítalo e do Felipe não tiveram nenhuma polêmica, né? Foi bem clara a vitória do Felipe, e contra o Medina valorizaram bem os aéreos do Medina. Achei que o Felipe estava arrebentando, acho que a melhor onda realmente ia ser aquela do Felipe, que ele errou o aéreo no final, que ele variou bastante, e o Medina pegou ondas menores, mas fez aéreos espetaculares. E você, Chalita, sua palavra sobre o julgamento do Finals? Eu achei que o Trestles é uma onda que favorece realmente os regulars, que dão uma puxada para dentro com aquela invertida do quadril, assim. Quem não tem essa invertida de quadril regular já não ia se dar bem. O Conner Coffin tem, o Filipinho tem como ninguém faz no Tour agora, talvez aquele Ethan Ewing faz. Pro Medina o Filipinho é o cara a ser batido lá. Exatamente, né? Eu acho que só o Medina só ganhou dele porque o Medina era goofy, fazia um surf totalmente diferente. Eles conseguiram ver dois surfs diferentes, preferiram ficar com o progressismo das manobras aéreas do Medina, aquelas que deram certo. Porém, ao meu ver, eu gostei mais do surf do Filipinho. Apesar de que eu achei que quem ganhou mesmo o campeonato foi o Medina, foi o campeão, sem dúvida. Eu acho que os juízes estavam realmente, como o Guilherminho falou, olhando mais para aquele carving de frontside, né? A não ser que você fosse um Medina ou um Ítalo da vida que viesse a jogar todo esse seu repertório por água abaixo, entendeu? Então eu achei o julgamento, achei que foi justo. Eles estavam preparados para ver uma coisa, mas eles acabaram vendo outra e se renderam. Eu achei que não teve problema nenhum de julgamento. Show de bola, cara. E foi maneiro ver a torcida também, né? Ficou cheio. Até na bateria o Léo Caldas, né? Que é um brasileiro de Niterói, que mora lá em San Diego já há quase 30 anos, né? Conhece surfista, conhece bem aquela onda de Trestles. Ele foi lá, fez alguns vídeos pro Surf TV. Inclusive ele fez o vídeo no final da bateria, né? Do Filipinho com o Conner, né? Porque o Conner era o único norte-americano ali no masculino que poderia dar o título, né, e deixar o título em casa, e acabou perdendo no final, né? Mas foi legal que a torcida reconheceu, os dois falaram ali também. Felipe Toledo acabou de ganhar a bateria dele contra o Conner Coffin, ele virou nos finais dando um aero rotation. Ele está saindo da água aqui atrás. He's got a great support system. There's no way to look cool walking across those rocks. Os brasileiros vão à loucura aqui, ó. Ele está abraçando ali o Conner Coffin, parabenizando que foi uma bateria realmente de alto nível. E ele deu um show, né? Assim, dentro da possibilidade dele, ele arrebentou, né? Foi. Ele engrossou o caldo ali, fez frente com o Felipe. Pois é, ali foi suando frio mesmo, né, cara? O Filipinho botou todo mundo em pânico. Mas aí a gente teve o feminino, cara, e aquela primeira bateria foi estranha demais, né? A Johanne com a Stephanie errando tudo. A Johanne apostou ali nas esquerdas, acabou se dando bem, né? Depois a Sally com o surf também, que eu achei, assim, com todo respeito, né? Mas bem mais ou menos pro nível delas, sabe? Aí a Tatiana chegou engrossando tudo ali. A Carissa fez uma primeira bateria fraca, né? Também não conseguiu se encaixar bem, depois entrou no ritmo e acabou levando as duas seguintes e foi a campeã, né? Você viu alguma coisa ali? Vi, eu achei que no começo o mar estava bem ruim, foi a primeira bateria, estava bem balançado, morning sickness. Pô, a Stephanie cavando e a prancha fugindo. As um pouco grandes, cara, da bateria. Tava um Bells Beach, cara, ali. A Stephanie, assim, ela é muito mais surfista do que a francesa, mas ela também não é tão sólida na prancha. Eu vejo muito a Stephanie numas baterias, ela cai sem parar. Uma manobra boa, depois cai. E com aquele balanço do mar, ela caiu muito. E eu achei que ninguém surfou muito bem no começo no feminino. A Tati mandou bem, mas, cara, a Tati perdeu o título mundial por uma batida, né? A última onda da Tati, pra mim, claramente era melhor. Na segunda bateria? Na segunda bateria. Tava 1 a 1, faltando 2 minutos ela pegou uma onda, a maior onda de todas das que foram pontuadas, deu 2 manobras fortes no lugar certo, atacando a onda, cavando bem
Aí deu uma passada por baixo, que muita gente achou que cabia um floater, para pegar a junção. Se ela dá aquela batida que ela acertou o ano inteiro de backside, cara, pô, em Margarete ela pegou junções muito maiores, muito mais difíceis. Se ela acerta aquela junção ali, então a gente tá falando da melhor nota da bateria, um 9. Aí vem a sua consistência no que você pensa. Você é contra a final ser disputada num campeonato só e torceu pra Tati ganhar, né? Pois é. Pô, não pode mudar, não pode, né? Então, tipo assim, eu entrei eu confesso que eu fiquei num certo conflito ali, porque pela justiça o campeonato era da Carissa. Ela pô, é muito mais surfista ainda que a Tati, foi melhor no ano, era líder e podia perder ali, naquela última onda ali, mas ao mesmo tempo a gente queria ver uma campeã mundial do Brasil. Pois é, agora até nesse... que deve ter passado na cabeça dela ali para ir naquela junção ali, sei lá, não conseguir fazer, né? Porque psicológico, porque até o Filipinho, né, cara, depois na segunda bateria com o Medina lá, quando ele tomou, não lembro se foi na primeira ou na segunda, mas quando ele tomou a virada, ele começou a errar coisas que ele não erra praticamente. Eu acho que ainda o Filipinho e a Tati ainda tem um detalhezinho para ajustar nesse quesito nervosismo psicológico quando estão atrás, né? Eu acho isso, mas eu acho, vamos voltar no começo do feminino. A Stephanie, pô, cara, parecia que estava passeando, não estava muito afim. Eu tenho sido fã da Johanne Defay, me tornei fã dela, torço para ela. A Tati é quem eu mais torço, porque eu gosto muito dela e eu tenho uma, como é que se fala, a gente como brasileiro, a gente tem uma afinidade com ela, né? Mas, cara, não tenho a menor dúvida que ainda nesse momento a melhor surfista é a Carissa Moore e, cara, vai ser muito difícil você ganhar dela se ela continuar nessa fase assim. Ela é centrada, ela é tranquila. Parece que ela sabe muito bem o que vai fazer e dificilmente ela sai do prumo dela, né? Você vê que a Tati falou que sabia o que fazer para deixá-la desconcentrada e foi o que ela fez na primeira bateria. Mas, cara, como tem duas... Ali provou que esse lance de melhor de 3 funciona, porque a Carissa Moore não ia deixar se abater. Né, tendo duas chances. Ela voltou totalmente diferente para a segunda e para a terceira. É verdade. Eu acho que fez jus. Como brasileiro, queria que a Tati fosse campeã, eu queria. Mas eu acho que se eu fosse pensar num que era justo também, eu acho que o justo seria mais um título da Carissa Moore. Essa é a minha opinião. Bom, e até para a gente fechar, linkando já com a Carissa, né? Porque a Carissa, em 2019, quando foi campeã, ela falou que ia dar uma parada, um ano parada. E aí teve a pandemia que parou tudo. Ela então não parou, precisou, né? Pois é. E voltou agora e campeã de novo. E agora tá esse papo do Medina, né? Eu tenho outra observação para falar. Na semifinal, com a Tati, com a Sally, eu acho que o surf da Sally é muito bom para aquela onda, só que a onda tinha que estar um pouquinho menor para a Sally se destacar. A onda cresceu um pouquinho e a Tati se sobressai quando o mar fica maior, entendeu? A Tati é muito corajosa e, cara, ela tem um backside e ela vai sólido, vai com né? tudo. Só por isso que ficou essa decepção tão grande com aquela junção. A gente sabe que ela acerta aquela junção muito bem, né? Teve até uma na primeira bateria que ela bateu, veio a onda contra e ela segurou de uma maneira. Eu acho que ela surfa no pocket, ela dá umas manobras, cara, lá dentro mesmo do lip, só que eu acho que falta ainda um pouco para a Tati inverter um pouco, da batida de backside, inverter um pouco para dentro. Eu acho que ainda tá faltando, não sei se o pé dela tem o pé da frente dela, a direção não é muito propícia para isso, só que ela dá uma batida absurda e só que ela não inverte tanto, assim, depois da batida. Não sei, eu tenho essa impressão que falta um detalhezinho da invertida logo depois da batida com a Tati, mas mesmo assim o juiz pontua, porque ela dá no crítico, ela procura, no olho. Ela procura um lugar, cara, dificílimo para manobrar, né? Então, esse é o ponto forte para mim da Tati. Bom, pois é, aí voltando aí dessa possível parada do Medina, né?
Eu conversei com um jornalista que entrevistou depois do título mundial, foi uma entrevista até longa, um papo longo por telefone. Vi algumas outras entrevistas de outros meios de comunicação e essa matéria que circulou parece que foi do Lance, né? O que eu senti, assim, com certeza, se você pegar parte da entrevista dele e meio que montar, não estou falando que o cara está inventando isso, está levantando ideias, mas assim, deixa brecha para você pensar isso. Só que conversando com essa pessoa e lendo outras matérias, não fiquei com essa sensação. Esse meu amigo não ficou com essa sensação, inclusive perguntou sobre o técnico dele, se eles tinham renovado e tal. Ele falou não, que o caminho era renovar, mas que ainda iam conversar. Então assim, tipo, se ele fosse ter uma pausa, ele ia de repente dar um outro tipo de resposta, falar com outras palavras. E essa é a sensação que eu fiquei. E, pô, se você for olhar, faltam 4 meses e meio praticamente para começar o próximo circuito. Começa em fevereiro. Não começa em pipeline? Em fevereiro, de 29 de janeiro. Então, assim, é muito tempo, cara, quase meio ano. É lógico que a mulher pode engravidar, né? Eles estão é um casal que já está numa idade ali, com certeza estão pensando nisso. Muita coisa pode acontecer, mas eu acho que agora, quando ele falou essas frases aí que deram a entender que ele pode tirar um tempo de folga, eu acho que foi mais o cansaço mesmo psicológico de terminar o ano e conquistar o que ele queria, que era uma marca que ele queria muito, né? Ele sempre falou e foi criticado muitas vezes porque ele falava que queria ser tricampeão mundial, e muita gente achava que era pouco para ele e que ele estava pensando pequeno, mas ele queria isso e conseguiu, né? Mas eu acho que ele vai para muito mais. Concordo com tudo que você falou. Eu acho que o Mineirinho, por exemplo, sempre falou que o objetivo dele era ser campeão mundial. Aí quando ele foi, parece que ele não teve mais a gana para ir atrás do bi. Ele deu uma acomodada e foi só decaindo. Então o Medina botar isso, meta, tri, todo mundo via que ele podia ser mais que tri. Então, pô, por que só tri, né? Vamos ver se ele vai conseguir renovar a motivação. Eu acho que o circuito deve ter sido muito divertido para ele. Mais do que para o cara que mais vence é o que mais se diverte, né? Então eu acho que ele também pode querer continuar nesse ritmo, ele está num ritmo ótimo. Acho que perder isso é difícil, né? Voltar depois no mesmo gás. Então ele vai ter que ter aí uns meses aí para avaliar bem essa decisão. Pois é, né? Foram 7 etapas mais o Finals. Ele ganhou 3 vezes, fez final em 5. Das 5 ele venceu 3, né? Sim. E fez um ano bizarro. Semi também? Porque ele não fez. Ele fez em quartas no México. Acho que ele tem um terceiro. Não foi ele. Foi Margaret River, ele caiu muito cedo. Não foi ele. E no México também ele não foi bem. Então Foi semifinal. Não, quartas de final no México. Não, eu tô vendo... Quinto para ele foi ruim esse ano. Pois é. Tô falando de um dado que eu vi, que das etapas todas o Brasil ganhou... Acho que das 7 ganhou 5 e teve um brasileiro em terceiro e um em segundo. Acho que o brasileiro não ganhou. Só não lembro exatamente o Medina ficou... Não, 2 em segundo. O Medina... O segundo em pipe e o segundo no México. Não, e o Medina foi vice em outros campeonatos, né? Ele fez 5 finais, ele foi vice 3 vezes. Sim. O David Silva foi vice em uma, né? Pois é. Cara. Já me perdi nas contas aqui. Cara. Mas o Brasil arrebentou, né? Ele deve estar motivado também, cara. Deve estar querendo continuar nesse ritmo. Vamos ver. Mas é isso. Pois é. Obrigado aí pela participação, Chalita. Valeu, Guilherme. Valeu, maneiro pelo papo. Agora vai começar o challenge e eu tô empolgado para assistir vocês. Vai começar em Huntington, né, cara? Não é aquela onda que enche os olhos, né? Mas eu tô empolgado para ver esse challenge. Tô torcendo pela nova geração do Brasil aí, porque a gente tá mal acostumado agora. Pois é. Né? Quando eu comecei a assistir em 1990, passar uma triagem era um motivo de comemoração no circuito mundial. Pô, o cara chegando nas quartas de final era comemoração. Nesse campeonato, cara, eu me peguei vendo uma final na Califórnia só com brasileiros nas finais, Kelly Slater e Mick Fanning na transmissão batendo palma para os brasileiros. Recorde de audiência na WSL. Pô, então a gente agora adora, né? A coisa que dá mais alegria é Campeonato Sul. Pois é. Valeu, Chalita. Valeu, Guilherminho. Valeu, galera. Valeu, galera. Até a próxima. Um abraço.